Em 2025, a China, uma nação que não aceita a incessante migração transformadora de pessoas de culturas vastamente diferentes para reforçar seu declínio populacional e assim terceirizar sua produção de bebês, como o Ocidente moderno está atualmente fazendo, está lidando com uma das piores crises demográficas do mundo, uma taxa de fertilidade de apenas um filho por mulher e, portanto, uma força de trabalho em declínio e uma população envelhecida. No entanto, quais são as possíveis soluções que estão sendo propostas? Bem, eles estão causando impacto em casa, mas especialmente no exterior, nas sociedades matriarcais do mundo ocidental. As novas políticas propostas e potenciais de Pequim para aumentar os nascimentos, que é a possível restrição da interrupção das gravidezes como forma de controle de natalidade, bem como a suposta taxação de mulheres solteiras, bem, isso provocou um debate global. E ao contrário da China, no Ocidente atomizado e altamente feminizado, essas não são vistas como soluções para uma crise civilizacional existencial, mas sim um retrocesso nos direitos concedidos às mulheres pelo Estado. Então, qual é? A China vai corrigir sua política de filho único agora, transformando as mulheres desse país em máquinas de procriação, matrizes se preferir? Olhando pelo retrovisor, a política de filho único da China, imposta de 1980 a 2015, que realmente reduziu as taxas de natalidade no país. Considerando a situação atual do país, parece que funcionou até demais. Em 2021, a taxa de fertilidade despencou para 1,15, muito abaixo dos 2,1 filhos necessários para sustentar uma população. No ano passado, os nascimentos atingiram 9,54 milhões, um leve aumento. Mas os demógrafos preveem uma queda para menos de 9 milhões de nascimentos este ano. No atual modelo econômico mundial baseado em crescimento contínuo, bem como uma população envelhecida que se torna principalmente dependente do Estado, isso, é claro, ameaça a estabilidade econômica, com menos trabalhadores sustentando mais aposentados. Em 20 anos, a taxa de dependência pode mudar de 5 trabalhadores por aposentado para apenas 1,6 trabalhadores por aposentado. Pequim, é claro, vê isso como uma bomba relógio e mais importante para a estabilidade social do país, algo com que os chineses parecem ter um problema a cada século ou mais, e isso tende a levar ao caos total. Para reverter isso, a China oferece subsídios anuais de $500 por criança, ampliou a licença maternidade e concede isenções fiscais. De forma mais controversa, a Comissão Nacional de Saúde tem pressionado para limitar os abortos não médicos desde 2021, o que significa que a interrupção da gravidez de crianças não nascidas não será mais usada como uma forma casual de controle de natalidade. Em Zhangji, por exemplo, mulheres com mais de 14 semanas de gravidez precisarão da aprovação de 3 médicos para um aborto. E isso, é claro, está aumentando os temores das feministas nesse país de restrições mais amplas. Além disso, agora existem relatórios não verificados sugerindo que o governo está considerando taxar mulheres solteiras, uma espécie de imposto para solteiras, para incentivá-las ao casamento e à maternidade. Essas alegações, embora não oficialmente confirmadas, estão alinhadas com a agenda pró-natalista da China, que nega às mulheres solteiras acesso à fertilização in vitro, bem como à criopreservação de óvulos. E claro, essas políticas acenderam o debate, pois ativistas feministas alertam que elas corroem a autonomia das mulheres e que ecoam as táticas coercitivas da era da política do filho único. Nas redes sociais chinesas, um usuário escreveu citando: "O corpo feminino se tornou uma ferramenta. Quando o Estado quer que você tenha um filho, você deve", fim de citação. E ai da China, que quando as mulheres relatam ser questionadas sobre planos de ter filhos em entrevistas de emprego, apenas 0,8% das mulheres profissionais pesquisadas disseram que queriam 3 filhos ou mais. Os defensores dessas políticas alegam que elas são vitais para a sobrevivência da China. Uma população maior estabilizaria a economia, assegurando trabalhadores para financiar pensões e saúde.
Os proponentes dizem que as restrições ao aborto protegem a vida e abordam o desequilíbrio de gênero causado por décadas de abortos seletivos por sexo, que deixaram a China com 35 milhões de homens a mais do que mulheres. Tributar mulheres solteiras, se implementado, poderia incentivar a formação de famílias, alinhando-se com os valores culturais que enfatizam o casamento. Experiências locais, como subsídios em dinheiro em Hubei, mostraram um modesto sucesso em impulsionar os nascimentos. E Pequim espera que essas medidas criem uma sociedade amigável à natalidade. No entanto, forçar as mulheres à maternidade ignora a causa raiz das baixas taxas de natalidade nos países desenvolvidos em todo o mundo, que são os altíssimos custos com cuidados infantis, salários estagnados e custo de vida. Assim como no Ocidente, onde ter filhos se tornou uma decisão econômica, na China deve-se notar que o país é um dos lugares mais caros para criar um filho em relação ao produto interno bruto per capita no mundo. Além disso, as jovens mulheres, cada vez mais educadas e independentes, estão escolhendo carreiras em vez da maternidade, com as taxas de casamento despencando para um recorde baixo de 6 milhões e 100 mil em 2024. Muitos acreditam que essas medidas coercitivas podem sair pela culatra, alimentando o ressentimento e a desconfiança da sociedade, assim como a política do filho único fez. Agora, ao comparar e contrastar a abordagem da China com a das sociedades ocidentais, bem, ela difere drasticamente. No Ocidente, os direitos das mulheres evoluíram da exclusão para a inclusão universal, muitas vezes sem considerar o mérito. Enquanto alguns argumentam que essa mudança empoderou mulheres excepcionais, indivíduos inteligentes e capazes que mereciam igualdade de liberdade, bem, também desencadeou o caos ao conceder voz igual a indivíduos menos competentes, tanto homens quanto mulheres. Historicamente, só homens de elite tinham privilégios, mas conforme a igualdade se expandia, elevava todos, incluindo legiões de respiradores bucais, hooligans do futebol e a maioria das mulheres inaptas para uma autonomia ilimitada. Embora existam aqueles corajosos o suficiente para pedir um sistema de meritocracia no Ocidente, que são inevitavelmente reprimidos, pois o dano que foi causado à nossa civilização neste ponto parece irrecuperável. Um sistema onde as liberdades estão ligadas à competência, não ao gênero, para restaurar a ordem civilizacional, isso não seria bem aceito pela maioria das eleitoras do Ocidente, pois implicaria redução na generosidade do Estado. A China, por outro lado, se apoia fortemente no controle, não no mérito, para moldar os papéis das mulheres. Em resumo, a tentativa da China de impulsionar as taxas de natalidade contrapõe a sobrevivência econômica à autonomia feminina. Ao contrário da luta do Ocidente com a igualdade desenfreada, a abordagem controladora da China corre o risco de alienar seu povo. Mas ambos estão enfrentando o mesmo problema. Não há bebês suficientes, mas a expectativa de generosidade do governo ao mesmo tempo. Seja qual for o caso, como Pequim aborda sua crise demográfica, moldará o futuro da China e o debate global sobre liberdade e responsabilidade. E talvez, apenas talvez, seja a parte da responsabilidade como membros de uma sociedade que as pessoas, no mundo ocidental, realmente precisam revisitar. E eu deveria dizer que nada disso leva em conta o surgimento da inteligência artificial robótica ou a certeza matemática iminente de uma crise da dívida global. Mas isso fica para outro vídeo.